16 minutos, está chegando o grande jogo marcado para o sábado, o Cruzeiro contra o Flamengo, manchete da turma do bate-bola, Cruzeiro prometendo, vai ser um novo time para uma grande torcida, esse Cruzeiro e Flamengo, jogo de grande tradição no futebol brasileiro. Grandes decisões, Cruzeiro levou vantagens aí contra o Flamengo em decisões, principalmente da Copa do Brasil. E na turma do bate-bola, com toda a informação, o Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6-16. Em termos de campeonato brasileiro, Flamengo é um adversário chato na vida do Cruzeiro. Você citou aí os últimos duelos de mata-mata, o Cruzeiro campeão em cima do Flamengo, Cruzeiro eliminando o Flamengo na Copa Libertadores do ano passado, na fase de oitavas de final, e quem sabe voltando a vencer o Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Flamengo, aliás, fazem grandes jogos sempre. No ano passado, eu me recordo, o Cruzeiro já tinha conquistado o Hexa, então estava passeando no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo era comandado pelo Dorival Júnior. E o Everton Ribeiro veio aqui e fez um jogo impressionante. Teve um drible que ele deu no Egídio, fez um gol sem ângulo, depois fez um de fora da área. E o Flamengo venceu aquele jogo, era a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, depois só a molecada foi lá pra Bahia pra despedida contra o Bahia. Só que agora o Flamengo tá brigando pelo título e o Cruzeiro brigando pra sair ali da zona de rebaixamento. Agora você fala, Emanuel, de uma promessa de um Cruzeiro diferente. Eu acho que mais uma vez vem mudança aí no time do Cruzeiro. O Rogério, ele quer esperar a situação, primeiro, do Dedé. O que acontece? O Dedé, ele não joga desde aquele 4 de setembro. Ficou aí 13 dias sem treinar. Treinou normalmente ontem, estava no campo normalmente hoje, e pelo que a gente conhece do Dedé, eu acho que ele vai querer ir pro jogo. Só que existe também uma precaução, porque a turma de frente ali do Flamengo é velocidade total, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, o Gerson jogando mais recuado. Então o esforço vai ser muito grande para quem ficou aí 2 semanas sem atuar. Eu acho que o Rogério vai pensar e vai deixar para definir isso até o último momento. Se o Dedé não jogar, a zaga tá pronta, com Kaká e Fabrício Bruno, Orejuela na direita, Fábio no gol. Na esquerda, eu acho que já bate também outra dúvida do Rogério, que o garoto estreou lá, o Rafael Santos, contra o Palmeiras, estreou com o Rogério Ceni, a primeira partida dele na temporada como titular, e aí pode ter uma linha muito jovem, né, para pegar o líder do campeonato, com o Mineirão, com mais de 30 mil torcedores. Então aí já vai bater uma dúvida do Rogério Ceni, se ele mantém o Rafael Santos ou se dá chance para um mais experiente, aí poderia ser o Egídio. Bom, o Rogério Ceni, Léo Figueiredo, estaria correndo 2 riscos nesse jogo com o Flamengo. Ele corre o risco de colocar o Kaká, um bom jogador, mas ainda ganhando etapas de experiência na sua carreira, e corre um outro risco de colocar um jogador experiente, craque, que é o Dedé, mas não estando aí 100% na melhor da sua forma física. Resta ao Rogério Ceni, muito bem pago, para decidir essa questão. E ele vai ouvir com certeza a fisiologia, departamento médico do Cruzeiro. Fosse eu no lugar do Rogério, se o Dedé corresse qualquer risco, não colocaria no jogo. Se não tiver 100%, não colocaria. O campeonato não acaba nesse jogo contra o Flamengo e o Dedé é um cara muito importante para o Cruzeiro. Mas, se tá plenamente recuperado, tá se sentindo confiante, não tem nenhum problema, tá liberado, tem que jogar. Porque é uma partida muito importante. Não só pelos pontos, mas a gente já falou isso aqui durante a semana, uma vitória contra o Flamengo dá uma virada no astral, traz de volta a confiança. E o Rafael Santos, lateral esquerdo, esse menino, ele é sortudo pra caramba, porque resolvem colocar ele no time para marcar o Dudu numa semana e o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro na outra. Os principais pontas, assim, podemos colocar, do futebol brasileiro, ele provavelmente vai ter que marcar se for mantido no time. Então, mas é outra situação também, Samuel, que é muito da conversa interna ali.
Porque o Rogério mostrou pro Egídio, mostrou pro Dodô, tá vendo? Se vocês não correrem, eu vou tirar. Né? Agora, o que o Rogério Ceni também não pode fazer é punir o clube. Ele não pode punir o Cruzeiro. Eu vou tirar o Thiago Neves porque não tá correndo, o Robinho, o Egídio, o Dodô, peraí, mas quem vai jogar? Então ele já deu um recado, que se a turma não se dedicar, vai ficar de fora. Não cabe aos jogadores dar uma resposta. Imagino que do lado dos atletas pode ter isso também. Os caras estão querendo entrar em campo pra, entendemos o recado, vamos lá, tá diferente. Tomara que seja isso, né? E aí, Léo, eu acho que na lateral esquerda bate outra dúvida na cabeça do Rogério. Para ele entrar com o Rafael e para ele não suportar os 90 minutos em jogos intensos, você já quer uma alteração para lateral, isso aí derruba qualquer estratégia de treinador, né? Então eu acho que ele vai levar isso em consideração também, ver como está a condição física do jovem Rafael Santos. E aí poderia optar para um que suportasse os 90 minutos, porque foi só o segundo jogo do garoto na temporada, né? Ele entrou um pouquinho contra o Bahia lá em Salvador, quando o Mano colocou o time todo reserva, e agora ele teve esta oportunidade aí de atuar contra o Palmeiras. A situação do Ederson não, já tem mais rodagem, já suportou os 90 minutos lá em São Paulo, tá pronto para seguir entre os titulares também neste duelo diante da equipe do Flamengo. Aí eu falei até a defesa. No meio, Henrique é o capitão, Ederson. Daí pra frente, a gente falou aqui na turma do bate-bola há 2 dias sobre o momento ruim da linha de 3 meias, né? Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel e o David. Hoje o Marquinhos Gabriel não foi a campo. Com toda certeza o Rogério comandou um trabalho tático hoje, e aí já fica sem o Marquinhos Gabriel neste treinamento. Amanhã tem a última atividade pela manhã na Toca da Raposa 2, então já pinta uma outra dúvida aí. Voltaria o Thiago Neves para esse jogo contra o Flamengo, ele que ficou no banco lá contra o Palmeiras, e se manteria ou não o Fred, se ele voltaria com o Thiago Neves, aí ele poderia colocar aquele quarteto que começou contra o Santos tirando o Fred. Mas agora que não tem o Marquinhos, aí poderia colocar o Fred também. São algumas dúvidas que tem o Rogério Ceni ali para definir este ataque que não vem regulando no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa tirar essa espinha na garganta de zona de rebaixamento, de estar no Z4, na boca do inferno. O torcedor, ele fica apavorado, fica ansioso e pode até passar essa ansiedade, não ter muita paciência com o time no sábado. Por isso é que quanto menos mexer, na minha opinião, nesse momento, Cruzeiro, mexe aqui. Um jogo entra uma filosofia, no outro jogo entra filosofia. Isso acaba atrapalhando aquilo que é fundamental no futebol, o entrosamento da equipe. Entra um jogador, ele não tá muito à vontade. Por isso é que, como falamos aqui na turma do bate-bola, esse é um divisor de águas para o Cruzeiro, jogo em casa contra o Flamengo, hoje o time mais badalado do futebol brasileiro, e o Cruzeiro precisa ir com a cabeça no lugar, com espírito e com tranquilidade para vencer o Flamengo, o que não é impossível. Parece, não, o Flamengo nesse momento é imbatível. Nada disso. Cruzeiro e Flamengo sempre foi um grande jogo e jogo equilibrado em todas as ocasiões. Pois é, e o Rogério Ceni sabe disso, Emanuel. E o que acontece? Esse começo de retorno para o Cruzeiro tem uma importância fundamental. É o líder do campeonato no sábado. Depois o Cruzeiro sai para uma viagem emendada. Quarta-feira, Castelão contra o Ceará. No domingo, no outro, contra o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. E aí o Cruzeiro volta para BH para 2 partidas em casa: Internacional e Fluminense. No primeiro turno, contra esses 5 times, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo no Rio, venceu o Ceará em casa, venceu o Goiás em casa, perdeu para o Inter fora e foi goleado pelo Fluminense. Então, contra esses 5 adversários no primeiro turno, o Cruzeiro fez 6 pontos. A história agora tem que ser diferente. São 3 jogos em casa e 2 jogos fora, para ir
começar uma campanha de reação, porque depois dessa sequência aí, já vão restar 14 partidas. E aí a corda, dependendo dos resultados do Cruzeiro, vai se apertando ainda mais. Então, o Rogério tem passado isso para os jogadores para buscar uma recuperação já neste início de retorno do Campeonato Brasileiro. Uma outra informação sobre ingressos. Eu falei aqui sobre mais de 30 mil torcedores garantidos. O público vai ser muito bom no sábado às 5 horas da tarde. É sábado, um horário que o pessoal gosta, 5 horas. Não tem mais ingressos do setor popular, que custa R$10. São mais de 30 mil garantidos, ainda restam amarelo superior R$40, vermelho superior R$50 e roxo superior R$120. Aí o sócio compra com desconto. Hoje começou a venda na bilheteria para o torcedor do Cruzeiro e também para o torcedor do Flamengo. Bom, você abateu dessa relação aí os ingressos reservados para o Flamengo, porque vem muita gente aí. Vem muita gente. O Flamengo, aliás, Emanuel, houve um princípio de uma discordância dos torcedores do Cruzeiro nas redes sociais, porque tem ingresso do Flamengo escrito lá setor visitante laranja. O que acontece? Pelo regulamento, o clube visitante pode pedir até 10% da carga. O Flamengo solicitou uma carga alta, não chega a dar 10%, mas devem ser mais aí de 4 mil flamenguistas no Mineirão no sábado. E o Flamengo comprou para vender para o torcedor dele, então o setor roxo ele não comporta 10% da carga do Mineirão. É como acontece no clássico. A torcida do Atlético vai ali num pedaço do setor laranja superior e inferior. A diferença agora é que o Cruzeiro não liberou o setor laranja inferior, liberou uma parte do laranja superior, do roxo superior pro torcedor flamenguista. Então vai ter muito torcedor do Flamengo, mas muitos cruzeirenses também. A turma ainda pode comprar o ingresso para comparecer neste jogo importante, Cruzeiro recebendo o líder do Campeonato Brasileiro. Então amanhã a preparação vai ser encerrada, é treinamento pela manhã na Toca da Raposa 2 e depois o início de concentração. 6 horas 28 minutos.